uma entrevista e mais uma convidada. Ela é ousada, comunicativa e já passou cada perrengue que vocês vão saber, mas ela não desistiu, ela não deixou a peteca cair. Isso demonstra a ousadia dela. Dançarina, e tem tanta coisa, né? Muita coisa. Dessa mulher, olha. Criativa, empreendedora, educadora, também professora, mentora e empreendedora. Hoje é com você. Hoje a gente vai saber tudo sobre você, os perrengues, as mitas. Mas uma coisa que eu gostei, você não deixou de lutar, você não desistiu. Porque você podia ter desistido da sua vida. E não, você levantou ela. E você tá aqui, toda poderosa. Vamos lá! Hoje é Priscila Mota. E aí, Pri? Prazer enorme estar aqui com vocês, né? Pra gente trocar um pouquinho de figurinha. E o que eu costumo dizer é o seguinte: muitas vezes os desafios e as oportunidades são propostas, né, para as pessoas. Mas o quanto você está disposto a pagar o preço, né? A gente não pode só enxergar a faixa do espaço de tempo daquilo que a gente está vivendo. A gente tem que olhar além e realmente já prospectar aquilo que você deseja para a sua vida, né? Se a gente pensar, se a gente desistir, como que você ia chegar onde você está hoje? Como eu ia impactar a vida de tantas pessoas, né? Então, exatamente. Ela superou dores desde pequenininha. O que te aconteceu com 3 anos de idade? Eu falo que assim, a vida já foi me testando desde cedo para entender que eu ia ter que passar por vários processos para me tornar a mulher que eu estou me tornando a cada dia mais, porque o processo ele é contínuo, ele nunca para, né? Então, com 3 anos de idade eu sofri uma queimadura de 3º grau, muitas pessoas não sabem. Uma queimadura de 3º grau porque ela atingiu a 3ª camada da pele, né? Minha mãe estava fazendo café com meu pai, que ele ia trabalhar na fábrica, e eu com 3 anos acordei, aquele grude que eu já era com meu pai, né? Falei, quero ajudar a fazer o café com o papai, né? Eu peguei e fiquei do ladinho da pia, minha mãe foi exatamente tirar a chaleira que estava coando, a blusa dela enganchou no negocinho de pano de prato, sabe? Aquele de prender pano de prato, voltou e caiu todo em mim. Eu estava com blusinha zíper de escola, sabe aquela de prezinho? A minha pele absorveu todo o zíper, né? Não dá nem pra ver hoje, mas ela absorveu todo o zíper pra dentro da minha pele. E eu levei 72 pontos e ao longo dessa vida eu fiz 6 cirurgias, porque eu adquiri um estrabismo, meu olho caiu completamente pra dentro porque rompeu uma veia. Caramba! Eu fiquei assim, praticamente sem. Então eu passei por muitos traumas de infância. Eu acho que por isso hoje eu vim para esse lugar tanto de cura, né? Hoje, de repente, você quer trazer os seus traumas para ajudar as pessoas. Eu fui patinho feio. Eu tive muito apelido traumatizante. Mas eu entendi que aquilo que aconteceu comigo não definiria o meu futuro. E de aí em diante foi um processo de muita resiliência. Minha mãe fala até hoje, ela fala assim: minha filha, você nunca reclamou. Eu usava fiz cirurgia, né, fiz uma raspagem, tive que arrancar a pele, 72 pontos, né. Então, assim, desde pequenininha, com 3 anos, quando eu voltei pra escola, eu fiquei um tempo sem ir na escola, com aquela camisa toda apertando, aqui tudo queimado, né. Ela falava assim: mãe, eu tenho que ficar explicando pra todo mundo o que aconteceu comigo. Falei, calma, filha, tá tudo bem. Deus sabe que mas ela falou que eu nunca reclamei de dor, né? Ela falou que olhava e ela ficava, imagina uma mãe, né? Porque hoje a minha filha cai, rala o joelho, eu já fico, né? Eu fico imaginando o desespero da sua mãe, né? Até de se sentir culpada, assim. Por que eu fiz isso? Porque, né? Porque mãe sempre se culpa, né? E minha mãe, que nunca fez nenhuma cirurgia, acompanhou fazendo várias cirurgias. Isso foi só o começo, né? De coisas que aconteceram comigo, né? Sim. Seu pai foi seu maior mentor. Você era grudadinha nele desde pequenininha. Sim. Por que ele foi? Porque assim, o meu pai veio de uma história muito humilde, né? Veio de uma família, eu falo que meu pai assim,
ele nem gosta que eu falo disso, mas é a verdade, ele não foi pobre, ele foi miserável, né? Então ele ajudava ali com o pessoal no corte de cana, que ele fala marmita, né? Boia fria, que eles falavam na época, né? A minha avó era costureira e meu pai contou uma história que, assim, eu me orgulho muito, porque ele fala assim, a gente usava todos os retalhos das roupas que a minha mãe fazia. Quando que ela fazia as roupas para as madames, e meu pai até hoje gosta de roupa colorida por causa disso. Porque a mãe dele fazia aquelas roupas todas coloridas para ele. Mas era um retalho, era a história que ela contava. Olha, filho, sua roupa é a mais linda, porque tinha todas as cores, mas era o que tinha para usar naquele momento, entendeu? E meu pai, independente do lugar onde ele estava, ele foi atrás. Meu pai sempre foi aquela pessoa que correu atrás de si. E eu sou essa pessoa, que não importa as dificuldades, o não eu já tenho. E eu vou atrás do. Mas tem que ser assim. O pai dela é o Mota, que foi vereador aqui em São José. 3 mandatos. Por muitos anos. Fez muita diferença aqui em São José dos Campos. E deu a educação que você merecia. Você só tem você de Tem eu e meu irmão. Eu falo assim, que a luta por eu acreditar que eu podia viver a minha missão, que era de dançar, eu nunca passei por nenhum momento na minha vida, através do meu pai ou minha mãe, alguma repressão. Mas assim, você vai ser bailarina, você vai viver disso? Nunca, eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu sempre tive o apoio, inclusive do meu pai, da minha mãe, da minha madrinha, do meu padrinho, que estava em todos os espetáculos, não eram poucos, tá? Eram muitos espetáculos, muitos festivais, era muito envolvimento, era muito passional aquela minha relação com a dança, que veio desde pequenininha. Minha mãe fala que com 5 anos de idade eu fui convidada pela professora da escolinha para ajudar a coreografar para a turminha inteira, mas 5 anos, você pode. E eu fiz um solo, né, de Maravilha. É muito louco. Lembra da música? Gente, é muito louco porque assim, minha mãe falava que eles iam sempre num restaurante, né, às vezes comer assim no final de semana, né, e chegava lá, sempre tinha alguém tocando, um tecladista, um violão, e eu ia lá com 3 anos de idade e eu ficava dançando do lado. E todo mundo falava que eu era a bailarina da banda. Eu já tava com criança, eu nem sabia disso, entendeu? Eu falei assim, gente, nossa, essa criança, ela virou atração. Todo mundo. Ela sempre foi aparecida. Sempre. Engraçado, né? Porque nessa época os pais podiam falar, não vou deixar você dançar, não vou deixar, você tem que estudar. Você tem que estudar. Né? E não adianta, a gente já nasce com os dons e talentos e a gente não pode jogar isso fora. Eu sempre fui muito estudiosa, viu? Sempre amei estudar muito. Que bom. Quem dança seus males espanta. Eu garanto isso pra você, viu? Garanto. Ela também, gente, depois cresceu, a vida inteira dançando. Também teve a participação, né? Uma grande trajetória na Secretaria da Cultura da cidade, que você foi uma mulher de pulso, tomou decisões e precisou liderar. Sim, com 20 anos de idade. 20 anos de idade. Com 20 anos de idade. Eu sempre fui muito precoce nas minhas ações, assim, né? Eu era bem determinada, né? Como a gente vinha de uma família bem simples, meu pai, ele foi para um desafio, né? Investiu todo o dinheirinho que tinha guardado, vendeu o carro, sabe aquelas coisas assim? E assumiu uma sociedade na autoelétrica. A gente morava num puxadinho, né? Então era a autoelétrica, abria a sala de peças, era a nossa sala, né? Era bem assim. E daí saía correndo, a gente brincava de esconde no buraco dos carros, sabe? Que arrumava os carros. Eu escondia lá e falava assim pro Luiz, não conta pro meu pai, eu tô aqui. A gente brincava assim, ali na oficina, né? Era desse jeito. E daí, gente, esqueci o que a gente ia falando. Não, era na Secretaria da Cultura da cidade. E daí eu com 15 anos eu fui coordenadora de um festival de dança. Então, assim, eu já assumia muito bem esse papel de liderança, de coordenar, sabe? Então, apareceu essa oportunidade e eu fui convidada para ser coordenadora de um centro cultural que ia inaugurar ali no Bosque, que chama Espaço Cultural Tim Lopes. Tim Lopes, e ele foi inaugurado, então eu acompanhei todo o processo de estruturação do espaço também, então eu já tinha minha experiência de todos esses anos dentro da escola para fazer isso fez com que você amadurecesse mais ainda. Muito, porque ali dentro responsabilidade. Ali dentro do espaço 60 oficinas de todas as vertentes que vocês possam imaginar. Gente, uma menina de 20 anos sendo líder, né, de
de uma função, né? Você não passou por problemas assim de olho gordo, de gente assim? Quem é ela que acha que vai mandar em mim? Olha, eu acho que assim, eu sempre fui uma pessoa tão alegre, tão de bem pra frente da via vida, que eu acho que eu não tinha essa rivalidade. Não, eu não conseguia enxergar isso. Eu tava tão focada em ações, em fazer as coisas, que eu nem conseguia enxergar a bondade das pessoas, porque eu acho que eu tenho um coração tão grande que às vezes eu tenho até essa dificuldade de perceber o olhar. Até hoje eu tenho, sabe? Eu acho que a vida foi dando pra gente... A gente não vê maldade. A gente foi dando pra gente situações que a gente aprendeu a olhar mais com um olhar mais mundano, mas eu sempre tive esse olhar muito caridoso. Então, muitas vezes eu não percebia que a pessoa estava usando da minha bondade pra ir pra algum lugar. Mas tá tudo bem, é tudo sobre a gente, não sobre o outro. Se a pessoa fez uma intenção errada, é ela que vai... Ela que vai pagar, né? É verdade. Lidar com o desafio. Vai lá, vai dar tudo certo. Não desista. Isso é o linguajar dessa mulher, né? E daí vem o espetáculo Travessia. Então, na verdade, eu abri a minha escola. Eu falo assim, eu nunca prospectei ter uma escola de dança. Mas lá atrás até eu encontrei nos guardados meus um desenho que eu fiz quando eu era pequena. E era um espaço cultural que eu desenhei, tinha várias salas. Caramba, de alguma forma eu já estava projetando. Você já estava projetando lá atrás quando eu era criança. E sabe o que eu tenho para dizer para vocês? Que é assim, às vezes parece que está tudo dando errado. Na verdade está tudo dando certo. É dando errado para dar certo. E foi assim que aconteceu na minha vida, né? Eu saí do centro cultural e eu casei. E daí, no caso, eu fui dar aula em vários lugares, estava dançando em banda. Vivi antes disso uma relação de muito ciúme, né, antes do meu casamento, onde eu fui colocada assim, ou eu a dança. E eu falei assim, como assim eu a dança? Eu não tenho divisão, a dança é minha vida. E só que eu era muito nova, eu tinha 15, 16 anos. E daí eu fui carregando essa relação lá pra frente. Tóxica, eu venho falar um pouco do meu lado pessoal, porque tudo faz parte da construção do nosso ser. Sim, com certeza. E com 21 anos, eu depois de 7 anos eu estava noiva, eu falei assim, não tem como. Não tem como eu continuar nessa relação, onde eu tenho que ficar fazendo umas escolhas que não há como escolher. Faz parte de mim, tá em mim essa essência, né? Pri, na verdade, muitas mulheres vivem essa vida abusiva, né? Que o homem impõe, tem que ser desse jeito e muitas mulheres têm que viver assim. E a gente sabe que daí ciúmes, tudo leva até muitas vezes à morte, de perder a vida, né? Exatamente. Então a gente não pode permitir isso de jeito nenhum. Se algo não dá bem, corta. E está muito relacionado com o nosso não merecimento, está muito relacionado com o nosso alto amor, tudo isso, né? E daí, minha filha, eu fui pro mundo, vamos dizer assim, né? Pro mundo da dança, porque até então eu dançava mais voltado pro lado de escola, de academia, dava aula, eventos. E daí eu fui dançar em banda, fui fazer evento, me agenciei. Que banda que você... Eu dancei na Banda Orfeu por 5 anos, mas eu já coreografei para várias bandas, inclusive eu agenciei numa agência em São Paulo e fiz eventos, abertura de evento para vários artistas famosos. Fiz uma gravação também para um programa que passou pela Record durante 1 ano, que era Estação Sertaneja. Que legal! E daí eu fui pro mundo. E chega uma hora que eu sou muito família, né? A gente quer algo mais... a gente tá mais ali, porque a gente era muito legal, porque a gente viajava tudo quanto é lugar. Mas eu queria estar mais próximo, né? Tá ali. E daí eu fiquei mais no lugar de dar aula mesmo. E dava aula em Jacareí, em Caçapava, em São José. Dançava em banda, que daí era mais por aqui mesmo, que era banda de baile, né? Formatura e tudo mais. E daí eu sempre doei muita energia. Porque a gente gosta do que a gente faz, então não pesa. Mas sabe quando você precisa fazer algo mais e você não consegue? Onde eu estava não tinha apoio. Minha turma tinha passado por um festival internacional e eu queria muito levar eles, porque eu acho que a gente tem que sempre ficar dando estímulo para quem está com a gente, para poder se sentir sempre motivado a seguir, né? E daí eu resolvi sair da onde eu estava, eu pedi mesmo para sair e não sabia o que eu ia fazer, mas eu queria levar minhas meninas para dançar. E eu fui buscar o apoio da prefeitura de Caçapava, achando eu que seria super fácil, né? O festival era daqui 2 meses.
E o dando tudo errado que aconteceu naquele momento, né? Daí, no caso, meu pai já era vereador naquela época, eu falo que eu chorei a noite inteira, no outro dia a gente acorda, enxuga lágrima, e o que a gente vai fazer, né? Sim. Vamos tentar o apoio da prefeitura, tal, vamos até a secretaria e tal. Não era tão simples assim, e o evento já era, o festival já era ali, já era tipo 2 meses. Eu falei assim, quer saber? Porque eu fui aquela pessoa que eu troquei tudo, sempre pela dança. Eu, quando fiz 15 anos, meu pai falou assim, não, vamos fazer um aniversário de 15 anos. Eu falei, não. Paga curso pra mim. Como assim, minha filha? Não, vamos pagar curso. Eu trocava tudo por curso. Chegava final de ano, Natal, eu falei, não, eu quero... Não, em vez de você me dar presente, compra pra mim aquela sapatilha, não sei o que, em vez de você me dar presente dia das crianças, coloca um tabladinho no meu quartinho, pai, pra poder ensaiar o sapateado. Era sempre assim. Eu trocava tudo por alguma coisa que ia acrescentar pra mim, entendeu? Pra tudo mim ligado à dança, não tinha jeito. Tudo ligado ao meu melhoramento, entendeu? E daí eu acabei que não consegui espaço de apoio. E eu falei assim, quer saber? Porque quando eu casei, eu não quis festa também. Eu falei assim, pai, eu não quero festa. Dá 10 mil reais pra mim que eu vou guardar na poupança, que eu vou usar esse dinheiro, né? Não é festeiro, né? Não, porque meu pai era vereador na época, eu já sabia, falei assim, gente, vai estar toda a secretaria ali, todo mundo, prefeito. Falei, não quero. Não, e mesmo assim, eu falei assim, ninguém vai no meu casamento, né? Porque não tem festa. Chegou no dia, gente, teve um cerco de Jericó. Tinha 4.500 pessoas no meu casamento. No outro dia a gente chegava, a mulher falou assim, eu fui no seu casamento, todo mundo foi no meu casamento. O povo até me fazia, me disse que não deu certo o seu casamento, né? De tanta gente que tinha no casamento. E daí, sabe o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, quer saber? Sabe aquele dinheirinho lá que você me deu, que tá guardado, que eu peguei junto com o fundo de garantia da fundação? Eu falei assim, eu vou alugar um espaço. E vou montar minha Não, eu vou alugar meu espaço e vou convidar essas meninas todas só pra vir ensaiar. Ah, que legal, minha filha. Você vai alugar um espaço, as pessoas vão vir dançar, você vai fazer caridade e vai levar o povo para festival. Falei, você faz o que você quiser, porque o dinheiro que eu dei para você era para você fazer curso, que eu sei que você vai fazer curso, então faz o que você quiser. Eu fui lá, comecei a ensaiar as meninas, teve muita dificuldade porque a dona da escola quis atrapalhar o processo, entendeu? E ninguém tava pagando, mas o povo chegava e falava assim, Samuel, tem que estar sabendo que você tá pagando viral. Toma, 5 reais. Toma 100 reais. Ai, que bom! Aí meu pai chegava e falava assim, olha aqui, gente, dá pra pagar o aluguel. Dízimo, deve o dízimo. E daí, gente, eu sei que foi assim, eu tava pra decidir se eu ia alugar ou não o espaço. Chegou todas as minhas alunas com um buquê de flor, falando, fica. Eu falei, eu sou canceriana, né? Então você já imagina, né? Ai, gente. Já chorou e eu fico, entendeu? A pessoa... E eu resolvi, comecei a ensaiar as meninas, fui pro festival, tava tão certa que eu tinha que ir pro festival, eu fui pro festival e ganhei. Daí foi assim, em 1 mês e meio, peguei o dinheiro que eu tinha guardado e falei assim, vamos estruturar esse espaço. Fiz tudo que eu tinha que fazer, estruturei espaço, era a gente ensaiando de um lado, o pedreiro do outro. Eu terminava de dar ensaio, tirava a roupa, pegava pincel, pintava a parede, entendeu? Falei, gente, a gente precisa terminar. O povo ficava assim louco comigo, né? Porque o povo parava pra almoçar e eu falava assim, gente, tá bom já, né? Vamos voltar? Porque senão não vai dar tempo de terminar a academia, nós temos inauguração dia 31. O povo ficava doido, a gente ia lá e vamos que eu vou fazer junto. Mas é assim que dá certo. Eu sou daquela que vamos fazer junto. Ó, já vim até com a minha roupa de pintora hoje, pronta. Mas é verdade, é assim o que povo dá dá certo. risada, eu fazia errado, daqui a pouco eu lá na frente. Ô, Priscila, fica quietinha aí, tá bom? Que pra você não mexer, não, você tá dando mais trabalho pra nós. Mas é bem assim. Daí eu inaugurei a escola. Com 1 mês eu tinha 50 alunos já, com um troféu em cima do balcão. Olha que com 3 meses eu estruturei um espetáculo com 120 bailarinos. Gente. Que chamava Travessia e eu contava a história de vida do meu pai. Conta pra gente um pouquinho desse espetáculo da Travessia. Então, Travessia, na verdade meu pai não sabia que era história. Que era pra ele. Porque assim, eu tava decidida que eu queria contar uma história autoral. Porque eu falo assim, ou você pode cantar a música de alguém, ou você pode cantar a sua própria música. E eu falo assim, eu posso demorar um pouco mais para chegar. Mas quando eu chegar, eu vou chegar do meu jeito, com a minha história, né? Então eu sempre escrevi espetáculo autoral. Em todas as escolas que eu ia dar aula, eu falava assim, não vamos fazer Don Quixote, não vamos fazer Cinderela, não vamos fazer Harry Potter. Isso já tem. Vamos contar a nossa história. E daí, quando eu fiz o primeiro espetáculo lá nessa escola que eu dava aula em Caçapava, que foi a Estação São Paulo, que tudo acontecia no metrô e a gente parava em várias estações contando a história de São Paulo, foi incrível. Foi incrível, as pessoas assim, parecia que eu era a dona da escola. No final, todo mundo vinha me abraçar, tirar foto, queria saber quem é que era a idealizadora daquele ato. Que legal, né, gente? Mas ó, nem tudo era perfeito.
ela passou por muitas crises de ansiedade, depressão, pânico, né? Teve 7 acidentes de carro. Como assim, Priscila? Na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa muito envolvida no que eu estava fazendo, e o excesso de trabalho levava a isso, né? Então, assim, eu centralizava muitas coisas na minha função, né? Porque você quer abraçar o mundo. Eu morei numa cidade sem rede de apoio, né? Caçapava. Então, eu não tinha parente lá. Então, eu fui pra cidade e resolvi empreender. Então, tem gente que tá dentro da cidade e tem medo de empreender porque não tem público. Eu não tinha público. Eu construí o meu público. Não foi fácil, entendeu? Mas eu não acreditava que não seria. Eu cheguei na cidade com as pessoas falando assim, aqui nada dá certo. E eu falava assim, pra você aqui, pra mim dá. Acho que a cidade pequena nada dá certo. Aqui é a cidade do tinha, né? Então, eu me revezava entre empreender, gerenciar 13 professores, mais ou menos na média, 13 funcionários, cuidar da minha casa, porque eu sempre cuidei da minha casa sozinha, entendeu? Cuidar da minha filha, pegar na escola, educar, né? E eu sempre fiz vários projetos, né? Projetos que eu fazia às vezes para Planeta Educação, por exemplo, que era uma secretaria, escrevia projetos, entendeu? Coreografava para banda, escola de samba, então eu estava sempre fazendo tudo que era dentro da linha do artístico para poder complementar, para poder ir, tudo que eu investia era na minha escola, investia lá. Mas os primeiros 4 anos eu ainda morava em São José. Então eu às vezes ficava trabalhando o dia inteiro, dava lá 6, 7 aulas por dia, chegava no final do dia, eu continuava lá na academia, todo mundo ia embora, eu fechava e eu continuava organizando o administrativo. Ficava ali, às vezes fazendo planilha de Excel, entendeu? Num desses dias eu tinha um evento logo depois, eu falei, vou ficar trabalhando aqui porque o evento era tipo 11 horas da noite, terminei minha última aula, fiquei fazendo algumas coisas, tomei banho e fui pro evento. No que eu fui pro evento, eu participei do evento, numa hora que eu entrei no carro para ir embora, eu dormi no volante. Cansaço, né? Eu dormi no volante, não lembro, a última coisa que eu lembro era virando Shopping Colinas. E eu bati o carro no meu bairro, que era ali Vale do Sol, pertinho chegando de casa. Sim. Então, assim, eu bati o carro, meu carro sanfonou pra frente, caiu um poste em cima do meu carro e meu carro sanfonou pra baixo. E tava chovendo. Meu Deus. Tava chovendo. Então estilhaçou todo aquele vidro no meu rosto, eu fiquei 40 minutos ali perdendo sangue. De repente era o bairro que meu pai era vereador, alguém viu o meu carro com adesivinho, que tinha um adesivinho de cachorrinho, com família e tal, e falou assim, é o carro da Priscila. E o carro tava disparando o alarme. Daí viram, me socorreram, chamaram o SAMU, eu cheguei a ficar na UTI 23 horas, porque eu tinha batido a cabeça e eu teve um coágulo no cérebro. Então o médico assim, meu pai, não, vamos para São Paulo, vamos fazer alguma coisa, vamos chamar um médico. Não tem nada para fazer. Ela tem que ficar aqui agora quieta. E daí agora você conta com a sua fé, porque assim, ó, se o sangue for para um lado não acontece nada, se for para o outro, ou ela perde a vista, ou ela perde a fala, ou ela sobreviveu pela segunda vez. Né? E Deus falou assim, calma, minha filha, eu vou te dar outra chance. Isso foi numa quarta-feira, né? Eu fiquei no UTI na quinta, na sexta, no sábado eu saí, no domingo, na segunda-feira eu tava na escola de amuleta. Eu falando, gente, sobe! Não, o que você tá fazendo aqui? Gente, a gente tem ensaio, a gente tem coisa pra fazer. Gente, o povo olhava pra mim, cor arregalada e falou assim, maluca. E isso foi o primeiro, depois teve outro acidente, aconteceram várias 7 acidentes. Gente, eu entrava no elevador, meu irmão falava assim, Priscila PT, cuidado que o elevador vai parar. Ele chegou até a seguir uma época pra Caçapava e voltava, porque ele falou assim, não, tem que ver o que tá acontecendo, você deve ser muito barbeira. E nisso aconteceu um outro acidente, no dia que ele tava... E ele viu. Ele falou assim, se eu não tivesse visto, eu ia acreditar que era Priscila, entendeu? Eu fui, tava indo embora de Caçapava para São José, ele foi atrás de mim, um ônibus entrou e arrancou, sabe, um pedaço do meu carro. Daí eu peguei, liguei pra ele e falei assim, tá vendo? Ele falou assim, vai, encosta aí o carro e deixa que eu vou. Ele foi atrás, nisso ele ligou pra polícia rodoviária, só que a hora que foi ver o cara chutadão foi. Tipo assim, nem adianta parar o cara tá todo lascado e meio, entendeu? É por isso que ele tá correndo, que se ele for parado, até a carteira dele tá caçada. Sim, é preso ali na mesma hora. Mas você sabe o que acontece? Eu tava na vibração da vitimização, da bolha, da correria, do estresse. Então o universo estava mandando mais disso pra mim, pra ver se eu passava de nível. Então por isso que eu falo pra vocês, quando vocês estão passando por situações, começa a entender
se o que você não tá passando é similar ao que você já viveu, porque essa vida é um videogame. Para você passar pro próximo nível, você tem que aprender a lição anterior. Então, enquanto eu não entendi o que eu estava vivendo, eu não passava para a próxima etapa da minha vida. Deus dá oportunidades. Exatamente. Então, a gente tem que furar a bolha. Então, eu estava na bolha da mulher solo, solteira, empreendedora, numa cidade sem rede de apoio, contando essa história para mim. Em vez de eu olhar para um lugar de o quanto eu sou guerreiro, o quanto Deus me deu oportunidade, entende? Eu estava prosperando, mas eu ainda estava na Você só trazia o negativo. Deus estava trazendo muitas situações para mim para aprender. Quando eu fui para um lugar do autoconhecimento, onde eu comecei a expandir a minha mente para entender o que eu tinha que aprender com tudo isso, eu virei a chave da minha vida. Aí, meu filho, foi que foi. Lei da atração. Lei da atração. Hoje eu trabalho com lei da atração. É o que ela trabalha. Lei da atração. Na verdade, a gente fica o tempo todo no negativo, 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 a gente só vai atrair coisa negativa. A verdade é essa. Ela levou também muitas rasteiras. O segredo não é cair, é levantar. Né? Investiu e foi roubada. Conta aí. Eu investi, fui roubada, passei por um golpe, perdi todo o dinheiro que eu guardei durante 9 anos, porque eu era uma mãe solteira. Então eu fazia lá as minhas economias para poder ter um suporte para minha filha. Tá na justiça, não recebi nada disso ainda, mas o universo é tão bom comigo que logo depois disso entrou. Isso foi na pandemia, né? Então eu fiz esse empréstimo, só que foi um golpe. E eu perdi tudo. Imagina você ver que o dinheiro que você guardou durante 9 anos, porque você não tem uma rede de apoio, foi embora. Não existe, você não recebeu nada. Complicado. Só que nisso eu emprestei esse dinheiro, que eu estava contando receber a minha parte do empréstimo, vamos dizer assim, né? E eu investi no meu Boulevard, que é o que eu tenho hoje. Só que eu estava contando que eu ia receber o dinheiro, e eu não recebi o dinheiro. Daí o que aconteceu? Faz empréstimo do empréstimo para poder pagar o Boulevard. Daí quando você acha que não pode piorar, sabe o que aconteceu? O empreiteiro abandona a minha obra, eu já tinha pago 85% da obra. Eu já estava com um golpe, com empréstimo, levou mais um golpe. Levei mais um golpe, eu já pago 85%, ele abandonou a minha obra. O que eu tinha que fazer? Meu pai falou assim, minha filha, não tem o que fazer. Agora é o seguinte, meu pai mudou para minha casa praticamente, ficou 2 meses morando lá, acompanhando a obra. Empréstimo de empréstimo, né? O que faz? O que vai vender? O que vai vender pra gente continuar isso aí? Porque a Boulevard foi uma ideia que surgiu, porque quando entrou a pandemia, foi assim, gente, a gente começou a perder aluno a rodo, a dezena. Na verdade, a dança acabou. Então muitas profissões fecharam, muitas pessoas desempregadas, muitos casamentos que acabaram, né? Famílias destruídas. Exatamente. E assim, eu falei assim, gente, eu não vou vender roupa. Eu não vou vender a roupa. Eu não vou fazer isso. Eu vou continuar vivendo de dança. Então eu conversava com Deus e falava assim, Deus, me dá sabedoria. Era a única coisa que eu pedia para ele, me dá sabedoria para eu saber como gerir. Então foi assim, a gente suspendeu a secretária, porque daí ficava um gastamento pra gente, o governo deu essa facilidade que ele pagava lá, né? Eu com a minha filha de 5 anos alfabetizando. Eu lembro que eu colocava minha filha numa cadeira, eu ficava do outro dando aula. Ela nem encostava o pé no chão, achava o máximo, porque ela ia assistir a aula online pelo computador, porque ela acha demais, mas o primeiro botão que ela apertava, travava tudo e eu dando aula, mãe ligando pra mim falando que o professor não tinha entrado pra dar aula, né, o professor de outra turma, que dava aula da casa dele, outro professor meu, por exemplo, com depressão, porque não conseguia dar aula online, eu assumindo turma que nem era minha, complicado. Eu falei assim, respira fundo, porque agora ou eu vou pra debaixo da mesa e choro, ou eu subo na mesa e faço um away. Na verdade, você venceu seus medos. Eu fiz o away, eu falei assim, não posso vibrar. E daí eu fui estudando autoconhecimento, comecei a me fortalecer espiritualmente. Veio essa coisa do Boulevard, a ideia do Boulevard. Quando eu vi a questão da oportunidade do empréstimo para poder aumentar a minha renda, eu vi como oportunidade, mas não era. Foi um trabalho de desapego material na minha vida que hoje eu enxergo isso, entendeu? Então hoje eu consigo trocar, eu não sou apegada, porque por conta de tudo isso que eu vivi, eu consegui entender o que eu precisava ter passado, sabe? Então eu fiz o Boulevard, passei por essa etapa da situação que foi, meu pai ficou lá 2 meses, e eu escrevi um projeto de lei de incentivo fiscal, eu fui aprovada e consegui receber parte do que eu tinha perdido, sabe? Quando Deus vê tudo que a gente faz. Então, algo tira, mas ele volta e fala assim, minha filha, muito bem, você está tomando
as escolhas corretas. Sim. É como se você fosse gamificada, sabe? Aquele bônus, aquele estrelinha que aparece no jogo. Tem chance. É nós que temos que correr atrás. Porque Exatamente. essa pandemia fez muitas pessoas se reinventarem. Eu estudava de madrugada. É. Eu fazia esse curso do Sebrae 4 horas da manhã. Entendeu? Eu fazia as coisas de madrugada. Escrevi todo o projeto, fui aprovado. E comecei a ver novas possibilidades. Eu fui procurar formas de eu conseguir continuar trabalhando com arte, né? E fazer faturamento. Participei de muitas lives, fiz a minha live show. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar lá Priscila Mota Hope, que era a Esperança. A gente fez um espetáculo que nem esse pessoal de sertanejo. Eu aluguei o Interactive Hall, parecia loucura, né? Parecia loucura. Porque você vai alugar o Interactive Hall, fazer toda uma estrutura com uma equipe de X-Frame, colocar máscara em todo mundo, conseguir uns patrocinadores para me ajudar, e eu fiz como eu faço hoje o programa. A gente tinha os intervalos e foi assim emocionante. Teve 3.500 pessoas conectadas na hora. Legal. Pensando que assim, 3.500 atrás de cada celular pode ter 1, 2, 3 pessoas. Tinha muita gente. Uma família. Eu faço um espetáculo com 500 pessoas no teatro. Imagina quanta gente assistiu a gente. E depois disso eu caí na cadeira de roda. Caramba! Depois desse espetáculo, eu trabalhei muito. Na segunda-feira, foi no domingo a gravação, na segunda-feira eu comecei, no domingo eu já comecei com muita dor na perna. Comecei com muita dor na perna e eu achando que era muscular, só atacando o salão na minha perna, eu falei, agora, espetáculo. Eu arranquei o salão antes de entrar no palco, com dor, um salto desse tamanho, falei, arranca o salão e vai, ninguém precisa saber, taca a base aí no rosto e vai, entendeu? Põe os cílios e vai dar tudo certo, entendeu? E fizemos, foi incrível, e no outro dia eu falei assim, agora eu preciso ser mãe, porque nessa época eu fiquei um pouco ausente, né? E daí fui brincar com a minha filha, fui pro parquinho, fomos no shopping, fazer tudo que eu queria fazer. E eu com muita dor na perna, arrastando a perna. E eu não conseguia ficar de pé, que minha perna parecia que ia explodir. E eu com dor, tomando um remédio muscular, de repente eu falei, cara, eu vou ligar pra minha mãe. Porque assim, eu acho que os melhores mentores nossos são nosso pai e nossa mãe. A gente precisa escutar e realmente validar, sabe, o que eles falam. Porque quando eu quis fazer o empréstimo, o meu pai foi o primeiro a falar pra mim, minha filha, não faça isso. E eu documentei tudo no papel. E você não escutou. Só que eu tava no ego material de uma oportunidade, pai, entendeu? E perdeu. Por isso que os meus primeiros mentores são meu pai e minha mãe. Os primeiros que eu escuto. E daí eu peguei e minha mãe falou assim, minha filha, isso é vascular. Isso não é. E daí eu peguei, liguei pro meu médico, ele me deu uns remédios, mas a dor não passava. Ele me deu um outro remédio, eu comecei a tomar remédio 4 horas. De repente eu não conseguia mais andar. Eu tava assim, tinha que me carregar da cama até o banheiro para fazer xixi. Porque eu não conseguia. Daí minha perna começou a ficar roxa. Eu falei assim, liguei pro médico no outro dia, isso foi numa quarta-feira. Falei assim, estou indo aí e vou pegar a guia porque eu vou fazer um Doppler agora. Cheguei lá, deitei na maca, a mulher começou a passar o negócio na minha perna. Falei assim, olha, você tá toda trombosada. 1, 2, 3, 4, 5. Caramba. Mais um pouquinho eu tinha um AVC. Tinha perdido a perna. Eu saí de lá na cadeira de roda. A hora que eu mandei a foto do exame pra secretária, foi o tempo de chegar a foto, o telefone tocou. Comprar agora esse remédio. Tipo, imagina se acontecesse uma coisa comigo, mas esse médico ia. E eu fiquei, foi assim, eu tive trombose, fiz um tratamento de 3 meses, operei faz 2 anos, tirei a veia safena, mas foi muito louco, porque eu tinha me proposto a fazer um Natal solidário para as crianças. E eu tinha que pegar as coisas no supermercado que tinha doado, né? E eles não deixaram meu pai buscar, eu tive que ir de cadeira de roda. Então imagina, todo mundo tinha me visto dançar. 2 dias antes, 3 dias antes, me viram na cadeira de roda com a perna assim, o povo falava assim, porque ver eu, que sou tão ativa, dançando na cadeira de roda, é muito forte, né? Uma comprinha que era de meia hora virou 2 horas e meia no supermercado em Caçapava, né? Porque Caçapava desse tamanho, né? E hoje você faz esse tipo dessa parte social também, de ajudar pessoas, de fazer festas? Eu falo que a virada de chave da minha vida foi o fortalecimento espiritual, né? Eu sou espírita kardecista e sou voluntária na Casa do Divino Mestre, né? Eu sou passista lá e eu acho que se a gente... Eu falo assim, eu não sei qual que é o seu propósito, mas ele está muito vinculado a quando você está disposto a servir. E às vezes a gente acha que a gente precisa ir para algum lugar para servir, sabe? E na verdade dentro do nosso ambiente a gente está cheio de oportunidade para entregar, né? Mas hoje eu faço questão de contribuir de alguma forma. E hoje você também faz o programa Inspiração. Faço. Fala um pouquinho do programa pra gente, que é um programa também de entrevista, né?
Ah, tá. Nós estivemos em Uberaba, na casa do Chico Xavier. Você já foi? Não, nunca fui lá. Então vai um dia. É uma emoção fora do comum. Nós entramos dentro do quarto do Chico Xavier. Menina, não tem explicação. Não tem. É uma coisa assim fora do comum. Parecia que ele estava vivo do nosso lado. Sabe? É uma energia, um arrepio, é uma coisa inexplicável. Já que você vá no cemitério, vá no túmulo dele, que você vai ficar assim, parece que ele está lá, sentado. Nossa, fizeram uma estátua dele, e parece que ele está ali, na mesinha. É muito inspirador, gente, o quanto ele eu acho que são essas referências que a gente tem que seguir, né? Que homem que entrega, que disposição para servir, né? E o quanto ele nem... A gente fica esperando muitas vezes uma moeda de troca na vida, né? E quando você entende que o universo é uma balança, que quanto mais você dá, o universo vai ter que devolver para você isso, não são as pessoas. O universo vai ter que retribuir. Por isso que eu acredito na parceria, na troca, nas mãos, de um andar de mãos dadas, de um ajudar o outro. Ninguém tira o brilho do outro, não, né? Quando eu inventei, né, de entrar nesse meio da comunicação e tal, era isso. Eu queria estar com pessoas e ajudando pessoas, porque eu acho que muitas pessoas caem numa cama, têm depressão, porque não teve a oportunidade que nós estivemos, que nós estamos tendo agora, de um olhar no olho do outro e ajudar o outro a crescer. Se a gente tiver essa mentalidade de um ajudar o outro, todo mundo vai crescer. Eu acho que é muito legal você fazer essa abordagem sobre um lado da minha história que as pessoas não conhecem, né? Porque é muito fácil a gente olhar para a imagem da pessoa, para aqueles vídeos e falar assim, nossa, como ela tem sorte. E eu acho que eu nunca tinha contado uma entrevista um pouco da minha história, assim, profunda, o lado da dor. E você até ficou emocionada. Fiquei super emocionada, porque a emoção é porque assim, nossa, eu consegui, né? Eu consegui. Se eu conseguir, você que está aí em casa também pode conseguir, essa é a verdade. E esse programa, Seu Inspiração, é bem assim, inspirar pessoas. Inspirar pessoas. Não, é que eu falo assim, a gente fica sempre captando conhecimento, mas às vezes a gente não põe em prática. E o que eu quero é que as pessoas se inspirem, mas que elas criem coragem para dar o seu passo. Não pode ficar estacionada. Não pode ficar estacionada. E dentro das minhas aulas que hoje eu desenvolvo, né, porque eu vim do lugar da dança técnica, que é um lugar também, muitas vezes, de dor, principalmente pra gente que vem de uma safra muito antiga, onde existia muito um estereótipo de uma bailarina magra, seca. Eu falo que eu já abri muita panela e almocei. E não falo com orgulho, eu dou risada hoje. Mas a minha mãe, a gente tinha que emagrecer às vezes 2 quilos de quarta pra sexta-feira, e a gente abria e cheirava, assim, porque eu preciso emagrecer, você tá entendendo? Porque a coreógrafa vai me cobrar isso. E é um momento de dor. E é muita pressão, é muito difícil, entendeu? Então, assim, eu já passei, já tive bulimia, já tive várias situações por conta do meio, e eu não tinha maturidade pra isso. Por causa da pressão. Da pressão. Que você vivia. Então, hoje eu queria trazer uma dança, um lugar onde as pessoas pudessem entender que todo o corpo dança. Sim, não é porque você é gordinha, que você é cadeirante, que você não pode participar de uma dança. É o não, trabalho do alto amor. Pode. É o trabalho do alto amor. Então hoje eu não trabalho só com o corpo físico. Eu trabalho com mental e emocional. Eu falo que eu faço o trabalho do ser integral, né? E o programa Inspiração, ele veio assim, sempre a intenção, né? Eu apresentava pela rádio um Momento Inspiração, chamava Momento Inspiração pela Rádio Capital. E assim, tem sido tudo muito rápido, porque eu acho que quando a gente se conecta com aquilo que Deus quer da gente, né? Ele sente que a gente pode ser um canal multiplicador de outras transformações. Ele vai nos colocando nos lugares certos e fazendo as conexões com as pessoas certas. Eu recebi um convite para estar na BMC e hoje eu tô lá. As pessoas não só me escutam, mas elas vêm também. E essa troca toda, ela agrega muito, porque eu estudo muito.
porque eu gosto, né? Porque na verdade, quando a gente vai entrevistar alguém, a gente não tem que simplesmente chegar aqui, sentar em um bate-papo, não. É um momento de estudo. De troca. É estudar a pessoa, saber quem é, saber da vida da pessoa, saber que profissional ela é. Não é simplesmente um blá blá blá, né? E ela também gravou, gente, com Dedé Santana. Sim. Como que foi estar perto desse, né? Cara, eu acho que assim, que fez parte da nossa infância. É inspirador você ver um homem artista, eu que sou artista, eu me emociono, gente. Eu fui no circo, eu fico sentado na beirinha olhando assim, sabe? A gente se entende. E acompanhando a expressão de cada bailarino, de cada artista que sobe em cena. Você vê um homem, cara, com 88 anos em cena. E eu falo, Dedé, vai descansar. Ele fala, não, se eu parar eu morro. E eu sinto a mesma coisa. Eu sinto exatamente isso. Então, assim, isso é programa Inspiração. É olhar para um homem que aos 88 anos, com todo o legado que ele já deixou, ele continua ativo. E ele já teve tantos problemas, de muitas vezes até falta de dinheiro, né? Perdi tudo, o que eu vou fazer na minha vida? Calçada, E de repente esse cara tá aí, lutando e vai lutar até o final. É por isso que eu digo pra você que é aposentado, que já conseguiu construir uma vida mais confortável, como você pode acrescentar e agregar ainda mais na vida das pessoas? Será que você poderia trazer um pouquinho mais de trabalho de solidariedade, de contribuição, já que agora tem um pouquinho mais de tempo? Porque as pessoas muitas vezes ficam muito pautadas em eu não vejo a hora de aposentar. Eu não me vejo aposentada. Eu não me conto com aposentadoria. Eu tenho certeza que minha vida vai ser sempre próspera e que eu vou continuar servindo através do propósito que Deus me deu, porque senão vai parar, a engrenagem para. E tem também a casa do idoso, vai fazer uma atividade física, vai participar, tem tanta coisa dentro da casa do idoso. Minha mãe participa e ama, gente. Não, diz que é uma coisa fora do normal. Um dia eu vou estar lá. Projeto Condomínio em Movimento. O projeto Condomínio em Movimento foi uma oportunidade que apareceu para mim, porque assim, eu dentro da minha história com Caçapava, eu sou muito grata à cidade de Caçapava, porque eu falo assim... Mas é joséense. Eu sou joséense? Eu sou joséense e caçapavense agora, porque eu ganhei o título de cidadã caçapavense. O meu pai fala assim, minha filha, parabéns. No dia que eu ganhei, ele falou assim, parabéns, minha filha. Tenho muito orgulho da sua garra, porque assim, meu pai era aquela pessoa que falava assim, trabalha menos. Meu pai com 18 anos me deu um livro falando assim, não leve a vida tão a sério. Era um livro, o título do livro. Porque assim, eu era aquela pessoa que eu fazia educação física e eu queria dar um jeito de contribuir. Eu peguei e me inscrevi para dar aula de manhã, para poder ganhar um pouco de desconto na bolsa. Mas não precisa ganhar desconto na bolsa, vai entrar às 6 horas da manhã para dar aula de dança para o pessoal de todos os módulos lá, para ganhar um desconto. Eu quero, porque eu estou servindo, quando eu estou trocando eu estou aprendendo. Daí eu saía da faculdade, pegava uma marmita na cantina e eu ia de ônibus para o meu próximo trabalho. E eu sentava lá na última poltrona, porque eu ia comer a marmita, né? Senão fica o cheiro, né? E eu comia a marmita e eu já chegava para o próximo trabalho. Eu saía de um trabalho às 6 e eu entrava no outro às 6. O pessoal gostava tanto de mim e via tanto o meu esforço, que eu falava assim, eu consigo sair 10 minutos mais cedo? E no outro eu consigo entrar 10 minutos mais cedo? Mais tarde? Se eu ganhava, eu dava um jeitinho. Mas eu sempre compensava, eu fazia umas entregas, entendeu? Então eu tava sempre ali. E o Condomínio Movimento, ele veio pra mim porque assim, eu fiz muita entrega na cidade de Caçapava. Eu precisava ser plantada lá. E as pessoas perguntavam pra mim, por que Caçapava? Eu falei, gente, eu não sei, é Deus, né, que colocou aqui. Porque eu acho que quando Deus ele acredita que a gente pode ser contribuição em algum lugar, ele vai lá e planta a gente naquele lugar. E eu fui plantada naquele lugar e eu entreguei toda a minha energia. As pessoas falavam que era um tubarão dentro de um aquário, querendo fazer um monte de coisa e não cabia. Tanto que assim, eu já fui para o Mundial de Dança com o pessoal de Caçapava 2 vezes, ganhamos o prêmio, aparecemos no Vale Paraibano, foi muito legal. Eu ganhei um título agora num festival que eu fui quando eu ainda estava por Caçapava, com um prêmio como destaque, como coreógrafa, para poder coreografar um espetáculo na Disney, em Orlando. Não consegui ir porque a gente depende de muito apoio e muitas vezes o pessoal de Caçapava não tem um poder aquisitivo para ir, né? Mas a vaga tá lá, quem sabe a gente ainda vai. E chegou uma hora que começou a me dar um processo de muita exaustão. Eu estava muito exausta, tanto que eu tive inúmeros problemas de saúde. Eu tive um burnout mesmo, né? Eu já tive 2 inícios de infarto. Olha só, a menina tudo isso de trabalhar, tudo isso de trabalhar muito, né? Tive crise de pânico,
tive convulsão, eu comecei a aprender a lidar com a minha dor, sabe? Eu tive uma crise de enxaqueca que eu perdi 80% da minha vida do lado esquerdo. Eu começava a ficar ruim, eu só sabia que eu estava ruim, eu pegava o carro, descia aqui, ali era o Policlin do lado, tomava uma injeção. Numa dessas vezes, eu fui para ir pro Policlin, eu tive uma convulsão dentro do carro, descendo, quem conhece Caçapava sabe onde é a rua da academia, que é ali na Matriz, atrás do Carrefour. A gente desceu, eu perdi o controle do carro, sorte por Deus, meu vidro do outro lado estava aberto. O meu carro perdeu o controle e caiu de esquina e ia bater no posto. O cara viu que eu estava desacordada, ele entrou para dentro do carro e puxou meu freio de mão. Dentro do posto tinha uma médica e eu fui socorrida. Olha só, como tem Deus. Olha né? como é que é. Nesse dia eu falo que foi o dia que eu virei a chave da minha vida. Eu falei assim, meu Deus. Não, chega. Não, por mais que seja a minha missão, meu propósito, eu não posso trabalhar 95%. Entendeu? E daí eu comecei a pedir para Deus. E as coisas começaram a minar. Sabe quando dá tudo errado de novo? Começa a dar tudo errado? E eu comecei a ter uma vontade de voltar para São José. E daí assim, e Deus sabe o quanto eu sou resiliente, né? Eu sou aquela que cai, tá estrupiada, levanta, tá estrupiada, levanta, e eu sou aquela. Porque eu penso assim, se não deu certo, é porque não é para dar mesmo, porque eu fiz de tudo. Então eu sou aquela que tentei tudo. Isso diante de golpe, diante de abandono de obra, de um monte de problema de saúde. E daí eu peguei e fui para um almoço na casa de uma amiga minha, que morava no Alphaville, e o marido dela, que também é amigo nosso, pegou e falou assim, precisamos de uma pessoa como a Priscila, com essa energia para poder fazer um projeto aqui dentro do Alphaville. E daí eu falei, não gente, imagina, e eu teve aquelas crises todas, eu falei, não gente, eu não posso pegar mais nada, não vai dar certo, eu não sei o que eles fizeram, colocaram naquela bebida, que no final eu já tava assim, porque fala de dança, fala de servir, de entregar, me encanta. Eu falei assim, gente, calma aí, me dá uns 2 meses que eu vou ver o que eu faço, eu vou trazer uma apresentação do projeto, tá bom? Aqui ó, 2 meses, né? Eu cheguei com uma apresentação em PDF, chamava Alfa em Movimento, e a gente fez o lançamento em dezembro de 2022, no Natal Encantado. Daí, gente, eu formatei tudo aquilo que eu já tinha feito dentro da escola para desenvolver dentro de um condomínio. Era para ser pro Alphaville, daí eu comecei assim, a pessoa estava em Caçapava e estava em São José. Ia pra Caçapava, voltava pra São José, começou a ficar doida. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Agora tá pior ainda, porque eu tô em 2 cidades, tá uma loucura. Agora eu tô no meio. Eu falei assim, e agora, o que eu faço? De repente eu peguei e falei assim, comecei a diminuir, tirar o pé do freio lá em Caçapava, comecei a demandar energia, vi que dava certo, eu não precisava ter essa responsabilidade de cuidar do espaço e tudo mais. A direção do Alphaville, a presidência mudou e falou pra mim, você não pode usar mais a Alfa em Movimento. Eu falei, tudo bem. No dia mesmo eu já pedi pro marketing de troca, coloca condomínio em movimento. Na hora já veio. Na hora que fez essa virada de chave, eu falei assim, esse produto é escalável. Eu mudei o nome, eu fui chamada para a SBT para dar uma entrevista no Momentor, para contar sobre o meu projeto. Gente, é muito legal esse projeto, porque muitas pessoas têm que levar filho na escola, tem que trabalhar, tem que isso, tem aquilo, não tem tempo nem de fazer um exercício físico, não tem tempo de ir para academia, uma natação, isso aqui. Tem tudo dentro do condomínio. Ela montou um projeto que tem tudo dentro do seu condomínio. Então, se você mora em prédio, se mora em casas, você pode procurar a Priscila e levar esse projeto para sua casa. Na mesma hora que as mães estão lá fazendo exercício físico, as crianças estão fazendo natação, ou tá tendo aula de dança, ou estão na escolinha de futebol. Então, assim, ali vai ter tudo, né? Isso bate muito de encontro com a releitura que eu fiz para minha vida. O propósito de trazer mais qualidade de vida. Porque eu acho que as pessoas precisam demandar mais energia naquilo que realmente importa, que é estar com a sua família. Então imagina você poder chegar na sua casa, não ficar no trânsito, né, que é exaustivo, e estar no conforto e na segurança da sua casa, fazendo uma atividade no mesmo tempo que a sua filha também está fazendo. E na verdade todo mundo unido. Todo mundo unido. Trabalhando a socialização, que é muito importante. Às vezes você mora num condomínio, não conhece ninguém, gente. E o mais legal, tá tirando a criança da internet, a criança do celular. Ali tá todo mundo em ação, fazendo um exercício físico. E eu promovo essa socialização dentro do condomínio com diversos eventos. Então não é só aula, é trabalho de interação mesmo, né? Com alguém que já tem experiência de várias coisas, né? Na verdade, você também faz eventos, né? Você cobre eventos, você faz entrevista, você participa de shows, né? Você faz muita coisa. Sim, eu falo que eu sou comunicadora. Ela é mestre Bombril, Agora vamos lá para as perguntinhas. Vamos lá.
Você já caiu em palco? Eu nunca caí do palco. Já aconteceu de dar algum problema e eu fazer uma improvisação. E assim, as pessoas até falavam assim, eu tenho medo quando a Priscila improvisa dar algo errado. Porque ela faz com tanta segurança que parece que é a gente que tá errado. Você nunca chegou a passar vergonha? Nunca caí do palco, gente. Nunca. Eu sempre assim, quando acontecia alguma coisa deu algum problema, eu improvisava. Porque eu preparo os meus alunos para lidar com quando acontece alguma coisa errada. O que faremos se acontecer isso? É isso que eu faço com os alunos, então eu trouxe isso pra mim também. Legal. Mas nunca caí. Você já foi chavecada? Já levou cantadinha? Muito. Direto. Como você sai dessa? Eu acho que sempre você com muita educação, respeito, eu acho que assim, existe o preconceito de tudo, inclusive o preconceito da mulher bonita, tá? Porque eu já passei por isso muito na minha vida. De estar lá na escola e chegar um pai para resolver alguma coisa e falar assim, eu quero falar com o diretor da escola. Eu falei assim, sou eu. Não, eu quero falar com o homem, então nós vamos ter um problema. Então eu ponho uma calça, mas sou eu. Entendeu? Então assim, eu já passei por situações de perceber que a pessoa estava me dando uma cantada e que estava com interesse em alguma coisa por conta de eu ser bonita, entendeu? Mas eu me tiro. Eu não me entro nesse lugar. Porque eu sei que se eu fizer isso e me corromper, eu vou trazer na mesma medida pra mim, entendeu? Ontem nós fomos no supermercado, gente, que vergonha. A moça tava contando pra gente que o cara cantou a moça do caixa, ali na hora, né? Cantou a moça do caixa e a moça ficou super sem graça. Como é que caiu no tapa no meio do supermercado? Então. E a menina foi mandada embora. E o casal continua indo lá, belezinha, juntos e unidos. Mas vai ter tudo certinho. O universo vai mandar. Brincadeira, sacanagem. É o dar errado que a gente não consegue enxergar naquele momento. Né? Você é inspiradora para outras pessoas? Olha, eu escuto muito isso. As pessoas falam muito sobre... O seu programa já é isso, né? Inspiração. Eu tô aqui para poder só trocar, né? Então, assim, eu espero que a inspiração seja realmente um motivador para que você dê o seu passo de coragem. Quero te agradecer. Já não é de hoje que eu te acompanho, né? E no fim das contas a gente acabava uma acompanhando, né? Eu acabava acompanhando ela e não sabia que ela era filha de um amigo do meu pai. Né? Como que o mundo é pequeno, até eu falei pra ela assim, nossa, de repente quando eu era pequena a gente até brincou junto. Verdade. Né? E quero te agradecer demais, eu acho que nada é por acaso, eu acho que a gente pode fazer muitas coisas juntas ainda e unidas, e eu acho que a gente está aqui nesse mundão para fazer a diferença. Tenho certeza disso, eu quero agradecer ali pelo convite, porque falar da minha história eu acho que é as pessoas se conectarem também com talvez algo na vida delas, e entender que o que eu estou vivendo hoje não define meu futuro. Então, independente de qual desafio que você esteja vivendo, já crie e acredita num lugar melhor, né? E tenha a mentalidade que aqui nós estamos só de passagem. Então, como eu posso lidar com tudo isso que eu estou vivenciando e como eu posso entregar mais, né? Eu acho que a engrenagem funciona quando a gente entrega, porque a gente entrega, o universo tem que voltar e assim vai, né? E um recadinho. Não desista jamais. Exatamente, gente. Continue se inspirando. Vou pedir para que vocês sigam lá no Instagram, né? Porque eu coloco sempre conteúdos para que vocês possam se inspirar. O meu Instagram é o primota.inspiração. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E parabéns pelo bate-papo tão gostoso. Foi gostoso, né? Passa rápido e a gente não vê. E eu desejo que você prospere muito e que Deus possa te colocar em todos os lugares para que você possa continuar multiplicando aí a sua missão e o seu propósito. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.